Está começando mais um ABVcast, o podcast da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital. Eu sou o Rodrigo Loureiro, vou guiá-los nessa conversa, uma conversa que hoje une agronegócio e tecnologia. Claro que eu estou falando das agtechs. Vamos conversar um pouquinho sobre essas startups do agro. Para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui nos estúdios da ABVcast Francisco Jardim, ou Chico Jardim, como ele prefere ser chamado, cofundador da SP Ventures. Francisco, tudo bem? Tudo bem, Rodrigão. Uma honra estar aqui, fã e associado da BVCap há mais de uma década e finalmente aqui na BVcast para falar um pouquinho desse mercado das agtechs, né? E estamos muito bem acompanhados também pelo Fabrício Pezente, CEO da Thrive. Fabrício, seja bem-vindo. Não, imagina, obrigado a vocês pelo convite. Sempre muito bom estar com o Chico, conversando com vocês também, falando sobre o setor, né? Falando sobre os problemas em geral que a gente vive, as oportunidades, é sempre muito legal. Vamos lá, então. Agronegócio no Brasil é uma realidade, a gente sabe que movimenta uma grande parte do PIB, mas eu queria entender como que estão as agtechs, como que está essa relação do agro com a tecnologia. A gente está num ano positivo, está enfrentando alguns desafios. Vou passar a bola primeiro para o Francisco, depois a gente vai para você, Fabrício. Rodrigão, eu acho que não só as agtechs, mas em geral, o ecossistema depende muito do horizonte que você olha, né? Se a gente compara os últimos 5 anos, a gente está falando num ano desafiador, tá? Mas se a gente leva um pouquinho mais, né, e olha no cenário de 10 anos, o ecossistema hoje está muito mais maduro. A qualidade dos empreendedores, a qualidade dos investidores, a maturidade estrutural, né, do segmento, conectividade no campo, alfabetismo digital, um monte de coisa hoje que é realidade que não era, né? Então, eu acho que a gente está num ano desafiador para as startups de tecnologia em geral, né? Acho que não é mistério nenhum que quando a gente fala no ambiente atual de custo de capital no Brasil, secou muito dinheiro para o ecossistema, mas quando a gente vai para as agtechs, eu acho que a gente tem um desafio adicional do mercado, que é a dor que o setor agro está passando, né? O agro vem no 3º ano de dificuldade com inadimplência bastante alta, para não dizer recorde. A gente tem um ano que aparentava que ia começar a melhorar e aí no dia 28 de fevereiro tudo mudou, guerra, tivemos explosão no preço dos fertilizantes, tivemos explosão no preço do diesel, 2 custos são muito importantes para o produtor, mas talvez mais importante, a guerra voltou a contaminar a inflação, que voltou a impactar perspectiva de taxa de juros, e um dado importante, né? A gente investe na América Latina inteira. Você faz uma pesquisa, quais são as 10 maiores preocupações do produtor rural mexicano? Ele vai falar, a gente já viu essa lista algumas vezes, mudança climática. Você faz a mesma lista no Brasil, batata. O problema é juros. Então, o impacto dessa redução no ritmo da queda de taxa de juros aqui no Brasil também teve um impacto. Então, o setor está muito machucado, o setor do agro, e o setor das startups em geral está machucado. Então, é um ano desafiador. Fabrício, quer complementar, por favor? Quero, acho que pelo ponto de vista do empreendedor, né, das startups, acho que tem algumas coisas que vale a pena talvez destacar aqui. Primeiro, a questão do horizonte de comparação ele é relevante, porque a gente foi fundado ali em 2018. Fala um pouquinho da Thrive pra gente. A Thrive foi fundada em 2018 nos Estados Unidos, né, dentro do próprio MIT. A gente estava na época já olhando para a AI como uma tecnologia promissora. O nome da empresa vem disso, inclusive, né, uma brincadeira de prosperar em inglês com o AI ali no meio do caminho. E numa época que o obrigatório no deck era ter blockchain, não era ter AI, né? E a gente viu essa dificuldade do setor agrícola de conseguir medir o risco do produtor e de empresas agrícolas para que com isso fosse destravado o dinheiro lá na ponta. A descrição é exatamente igual, né? 8 anos depois continuamos na mesma situação como setor. Mas a Thrive ela vem com uma lógica de fazer a tecnologia para melhorar isso, e fazer a ponte dessa análise de risco com o mercado de capitais, fazer o mercado de capitais com agro, com a tecnologia no meio do caminho. É uma tese muito, sinceramente, clara, né? Uma tese que faz muito sentido, em outros setores já tinham sido feito nos Estados Unidos, aquela tese de trazer o que já tinha funcionado lá fora para o Brasil, e dentro de um setor específico que para a gente é muito relevante, que é o agro.
Então, para a gente era bastante claro ali o que a gente queria endereçar. A questão sempre foi o como, né? E os momentos do setor. Então, voltando ao ponto ali de como estamos agora, a gente surfou uma onda, que eu digo, empreendedores que vieram de 2017 até 2020 ali nascendo, surfaram uma onda de levantamento de capital muito positivo. Sim. Né? Acho que tem um monte de exemplos para poder citar. Isso, de certa forma, faz com que exista uma questão cultural dentro da empresa ao redor de como que você vai desenvolver a tecnologia, como que você vai gerar inovação. Hoje, um empreendedor que sai agora, se é que ele consegue levantar dinheiro, né, porque hoje realmente está bastante difícil, ele já entra no famoso mindset ali de eu preciso estar gerando lucro desde o começo. Isso, por um lado, é muito bom, porque você deixa as empresas maduras logo na largada. Por outro lado, quando você está gerando uma inovação extrema, está tentando fazer algo extremamente inovador, né, um quase moonshot no caso, não cabe com lucratividade no dia zero. Fato. Isso não vai acontecer. Portanto, as inovações realmente extremamente disruptivas, elas começam a ficar um pouco para trás. Você começa a ir para as mais incrementais. Tá? Então, assim, como está o setor agora? Olhando o horizonte de quem fundou a empresa em 2018, é um momento de ajuste, é um momento de olhar de novo para como você faz inovação, para como você desenvolve seus produtos, como você empurra toda a lógica da transformação na ponta. Por outro lado, você tem que lembrar que não vem nascendo outras empresas para poder também ir te empurrando. Porque imagina num momento ali em 2021 que você levanta muito dinheiro e você pensa, deixa eu dar uma parada para pensar aqui o que eu vou fazer com esse dinheiro agora. Tem 20 empresas no mesmo dia levantando mais dinheiro do que você, então também tem seus investidores se empurrando para poder, não, vamos. Mas hoje amadurece, tem mais tempo de amadurecimento, né? Já não tem, a competição já não vem mais do mesmo jeito. Eu fiz um podcast há muito tempo atrás que eu falava que tinha uma fintech por semana nascendo. Eu acho que talvez hoje não nasça no agrícola, pelo menos não deve nascer nenhuma por mês, né? Isso significa que as empresas que levantaram capital estão segurando um pouco o dinheiro antes de investir um pouco mais pesado, como era talvez no passado? Sem dúvida nenhuma. Esse ponto que o Fabrício acabou de falar é super interessante, né? Porque o que a gente vê no Brasil, e no decorrer nos últimos 4 anos, acho que isso aconteceu, é uma redução do dinamismo empreendedor. Taxa de juros secou o ambiente de IPOs. Então, os fundos de private equity não tem mais saída. De empresas que eles investiram que iam levar a bolsa, né, acabou com essa rota. Esses fundos de private equity eram também players que faziam muito M&A para poder consolidar mercados, ficar maior e fazer abertura de capital. Então, você reduziu e machucou também o M&A middle market. E isso vai chegando no venture capital, que está lá no começo da cadeia alimentar. Cara, uma estatística em cima do que o Fabrício acabou de falar que me interessou, e eu achei interessante com relação, a gente começa a ver uma divisão no mundo, né, com o eixo gravitacional que está atraindo muito capital, os Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos está batendo recorde de criação de empresas, né? Então, o fato de ter muito dinheiro e ter a principal alavanca de AI, que permite você criar novos negócios com baixo custo, está fomentando um dinamismo muito grande lá. E se a gente pensar que AI, pelo menos por algum período, também impacte a geração de empregos, você vai ter mais mão de obra qualificada querendo empreender também. Então, esse é um fenômeno interessante. Eu estou vendo uma perda de dinamismo empreendedora na economia brasileira há alguns anos de forma recorrente. E concordo com o Fabrício, essa perda de dinamismo, ela se reflete no ambiente menos desafiador para quem já está estabelecido. Quem está capitalizado, quem está com bom posicionamento de mercado, está enfrentando menos concorrência capitalizada, enfrentando no dia a dia. Mas o ambiente é mais difícil. Como a gente recupera esse dinamismo, então? Como a gente recupera essa competitividade num cenário global, Francisco? A pergunta aqui de $1 bilhão para você. Bem, eu acho que a nível de país, a gente tem uma série de reformas estruturais que precisam ser feitas, né? Eu acho que a questão fiscal fundamental, a reforma tributária que já está sendo feita, a reforma administrativa, tudo isso para reduzir custo de capital, reduzir juros, e com juros, com custo de oportunidade mais baixo, você começa a obrigar o alocador, seja o fundo de previdência, seja o family office, a buscar mais risco com menos liquidez, ter que trabalhar mais, botar o capital dele para trabalhar mais para ter o mesmo yield. Sim. E esse dinheiro acaba indo
também para Venture Capital e também para Private Equity, né? Indo para o setor produtivo. Eu acho que essa é uma forma de fazer. Entendi. Fabrício, tem alguma solução mágica nesse momento? Não, sem dúvida, mágico não tem como. Né? Muita gente pensando nesse problema ao mesmo tempo. O que machuca definitivamente é juros altos. Isso machuca muito a vontade do investidor de tomar risco, né, e colocar dinheiro para fora. Porque realmente, se você ganha ali 15%, 16% ao ano com juros, né, com Renda fixa. com risco teoricamente baixo, né, nós estamos falando de risco Brasil aqui, mas internamente risco Brasil de fato pode ser considerado zero, acho que sempre, né, considera o ponto de vista que você está olhando. Para que você vai colocar o dinheiro para trabalhar para poder eventualmente ganhar 30 em alguém que está começando agora? Você não tem exatamente a certeza do que vai acontecer, tem um monte de ifs ali que você precisa endereçar. E dá muito mais trabalho também. Tem Dá que lembrar muito isso. mais trabalho. Para o investidor, eu não consigo nem imaginar tem esse ponto realmente é relevante. O tempo que você gasta para poder conseguir destravar os 30, que seja 40, poderia estar trabalhando em outro lugar, enquanto com zero tempo você está ganhando 16. 15, 16, exato. Você pega o resto do tempo para poder destravar alguma coisa. Então, é um ambiente difícil para investimento mesmo. É por isso que os empreendedores eles estão se adaptando para buscar coisas, vamos dizer, talvez menos, até mesmo empolgantes no ponto de vista de tecnologia. De novo, os moonshots são impossíveis no Brasil com a quantidade de capital que está fluindo para cá. O que a gente vê como empreendedor é que tem dois grandes blocos de empresas que estão recebendo muito dinheiro mundo afora. Ou o topo do topo do topo da pirâmide, né, que são ali onde todo mundo quer colocar dinheiro, tá validado, o AI eles estão carregando AI para frente, ou aquelas empresas que estão acabando de começar com 2, 3 caras e que com AI estão conseguindo fazer coisas legais também, provavelmente não extremamente disruptivas, mas coisas legais, só que carregando um custo muito baixo. Então, quem está no meio da pirâmide ali, que é quem já carrega um produto legado, quem já carrega time, acho que e já carrega um cap table também, que isso é extremamente relevante quando você pensa do ponto de vista do investidor, tem que se adaptar. Eu vou pegar esse gancho do Fabrício e engatar nessa visão otimista também, olhando o copo meio cheio, né? Sair do depressivo pré-suicida, né? Que eu acho que é o ambiente corrente. A gente está com um fundo novo investindo, né? A gente captou, já estamos com 45 milhões de dólares. Quanto que é o fundo? A gente quer chegar em 80, estamos com 45 milhões de dólares, né? Então, um pouco mais de 200 milhões de reais, já rodando, já 4 investimentos, estamos fazendo mais 2 agora. Para quem está com capital hoje, com dry powder para alocar, pegando esse gancho que o Fabrício mencionou, a gente está vendo a qualidade dos empreendedores continua melhorando a cada safra, né? Acho que isso é um processo antropológico mais amplo aqui na América Latina, das pessoas quererem ter mais protagonismo, causar mais impacto, né? A carreira, aquele sonho quando eu me formei da faculdade, trabalhar em banco de investimento, consultoria ou ser funcionário público, né? Eu acho que isso deixou de ser meta perseguição dos talentos mais desbravadores. Então, até porque a gente teve a farra do boi alguns anos atrás, em que qualquer ideia estava levantando algumas centenas de milhões de reais, né? Total. Então, acho que a qualidade dos empreendedores são melhor. A safra que a gente investiu no Fabrício já foi uma safra muito melhor do que a anterior. O Fabrício foi um cara que tem uma carreira brilhante no Credit Suisse, MBA no MIT, estudou na Poli, já é um empreendedor muito fora da curva, né? Então, primeiro você tem essa evolução da qualidade da matéria-prima número 1, que são os empreendedores. Segundo, como o Fabrício mencionou, não tem dinheiro. Então, os deal terms estão muito mais ancorados, né? Terceiro, os deals demoram para sair. Então, a gente tem muito tempo para poder namorar, fazer nossa diligência. Não tem aquela pressão que o Fabrício mencionou de, putz, o empreendedor falou, se não assinar o term sheet até sexta-feira, estou fechando com outros 3, né? Então, você tem mais tempo para poder conversar, entender, vender a sua proposta de valor para o empreendedor enquanto você faz também a análise dele. E tem AI, né? AI é uma coisa que a gente está se dando conta que quando você olha para resolver problema brasileiro, né? Problema grande, bottleneck, seja jurídico, seja no agro, seja crédito agrícola, o que for. O custo do desenvolvedor brasileiro e o acesso a engenheiro de software brasileiro, comparado com a qualidade e a quantidade que você tinha nos Estados Unidos, ou na Índia, ou outros lugares, aqui
era um bottleneck, né? Era um gargalo você conseguir contratar gente. A Thrive, durante muito tempo, e a gente sempre apoiou isso, manteve seu time de desenvolvimento de alta tecnologia nos Estados Unidos. O ROI, pela qualidade, pelo custo, era melhor. Quando você introduz a capacidade de escalar desenvolvimento, escrever código com AI, você reduz essa vantagem comparativa de capital humano de engenharia que os Estados Unidos têm e você aumenta o valor de forma comparativa da presença local, de entender o problema local e de estar com bota no chão aqui no Brasil, atacando o problema. Então, eu acho que você hoje consegue escalar e crescer empresas mais rápido. Falei de desenvolvimento com AI, mas a gente está vendo AI em go-to-market, né? Automatizando o SDR, também acelerando, você conseguindo crescer vendas mais rápido, além de você automatizar processo administrativo. E o mais importante, as empresas que já estão conseguindo introduzir no agro, a gente está começando a ver as primeiras, modelos agênticos no produto. Você prestar o teu serviço e fazer a tua venda, entregar valor com agente de AI. Então, assim, isso é fenomenal. Se a gente acredita, e eu acredito cegamente, que essa transformação de AI é a maior transformação da sociedade desde a Revolução Industrial, porra, é um luxo poder estar vivendo, empreendendo ou investindo nessa safra. Tá. AI tá na hora, tá todo mundo falando de AI, as principais empresas do mundo, não apenas de agro, as principais empresas entraram na onda do AI, as empresas mais valiosas do mercado são empresas que ou fornecem chips ou fornecem AI por si só. Minha pergunta para você, Fabrício, tá caro para incorporar AI no agronegócio, uma vez que é o produto, é a tecnologia do momento? Tentar destrinchar essa pergunta, tá? Acho que não é muito exagero, ou talvez não esteja muito longe de falar que a gente falou de AI primeiro no agronegócio ou um dos primeiros, tá? E o caro, na época, foi explicar e convencer que era uma tecnologia que existia, era funcional e que realmente tinha sentido. Ouvimos várias vezes, cara, isso é excesso de matemática, isso não faz sentido nenhum, pra que isso? Deixa eu fazer meu modelo. A gente ia trazendo AI para análise de risco de crédito no agro, exatamente numa lógica que hoje todo mundo entende quando você explica. Então, quando você fala de caro, né, quando você pensa o caro do ponto de vista de penetração da tecnologia, compreensão e adoção, não está mais caro. Você coloca AI na frente do seu cliente, ele fala, sim, eu entendo, acredito, vamos ver só claro o resultado, Sim. Mas esse convencimento da adoção através do AI, ele está praticamente de graça agora. Eu passei muitos clientes meus meses convencendo que era uma tecnologia que fazia sentido. Caro do ponto de vista de desenvolvimento. Ainda não dá para dizer que é impeditivo. Tá? Até porque tem uma vantagem muito grande que é o custo do teste de produto rápido. Tá, isso era muito caro, muito caro. Deixa eu testar uma funcionalidade aqui para ver se meu cliente vai adotar. Você testa isso hoje, né, especialmente, né, os desenvolvedores de fato estão adotando, eles gostam, acreditam e estão colocando rápido dentro do produto. Então esse custo ele diminuiu bastante também. Você pega o tamanho do time de engenharia das empresas, ele diminuiu demais. Das empresas que eu digo, das empresas de inovação, né, das startups. Sim. O meu, pelo menos, sim, quase 80% pelo menos, e com muito mais output. Muito mais output. Tem um ponto aqui que o Chico falou de AI que eu acho que a gente fala pouco, que é dentro da gestão. O que as ferramentas de AI trazem de agilidade para o corpo diretivo, para você conseguir entender como que as coisas estão dentro da sua empresa, para você retirar analytics do processo, para você conseguir produzir materiais. Isso parece pouco, mas quando você pensa que é a gestão que está ganhando tempo, e a gestão teoricamente tem um tempo mais caro, isso vale demais numa empresa. Isso muda totalmente. Então, assim, é impossível, especialmente para quem começou na minha época, 2018, mesmo já sabendo que AI era alguma coisa, é impossível você não acreditar que não é só uma tecnologia do momento, igual era blockchain lá em 2017. É muito mais do que isso, mas muito mais. Eu ainda acho que a gente está no começo e tentando aprender toda hora, tentando discutir toda hora qual que é o impacto que isso vai ter. Discussões constantes sobre mudança de estratégia, o que era diferencial ainda continua sendo, como que a gente gera novos diferenciais.
É um momento interessante para se empreender, tá? Mas eu acho que ainda o empreendedor, como sempre foi, mas eu acho que agora cada vez mais, o empreendedor já experiente, ele consegue visualizar melhor o impacto que aquilo vai ter dentro do produto, né, da empresa que ele está criando, porque a discussão aqui agora é mais estratégica de o que era antes médio prazo virou curto, o que era longo virou médio, então você tem que saber olhar isso, tá? Acho que é assim que eu tô vendo. Ô, Chico, virou um filtro para vocês na hora que você vai pegar um deal para analisar, você recebe o pitch, vira um filtro. Olha, esse negócio tem AI, tem uma AI que faz sentido, não tem, eu não vou investir. Conta pra gente como que é essa tua seleção de que você coloca AI nos negócios que você quer investir. Total. Não vou dizer que a gente veta o negócio porque ele não tem AI, né? Mas é muito difícil hoje a gente fazer um investimento que não tenha um exposure grande, de alguma forma, em AI. E deixa eu dar exemplos de como isso está transversal. Mas antes disso, até falar, na Diligência a gente criou um conceito, criou não, né? A gente aprendeu de outros, chamado AIQ, né? Que a gente tenta ver qual que é o coeficiente de inteligência que o cara tem de aplicação de AI. Como que ele usa, como o time usa AI hoje na vida pessoal, na vida profissional, como que ele enxerga AI daqui a 2 anos, 5 anos, qual foi a velocidade de aprendizado, ou seja, a gente quer entender qual que é a facilidade dele de resolver problemas, assimilar, porque a gente sabe que é uma ferramenta que vai transformar e trazer produtividade e tal, mas vamos lá. Se a gente fala de empresa de software, cara, não tem dúvida, né? Assim, foi a primeira grande área a ser transformada, foi a área dos desenvolvedores, né? AI coding. Mas vamos falar de biológico, né? Insumo biológico, biotecnologia. Quando a gente começou a investir em insumo biológico, quando a gente ainda estava gerindo um fundo do BNDES chamado Criatec em 2008, 2009. As empresas de biológico eram quase que integralmente formadas por biólogos, agrônomos, né, eventualmente químicos. Se tinha alguém de informática, era um cara de helpdesk e assim, porque a empresa já estava grande. Hoje em dia, toda empresa de biotecnologia que bate a nossa porta já é uma empresa de AI. E se não for uma empresa de AI, sim, a gente não vai seguir adiante. A velocidade que a AI está transformando life science no agro é impressionante. Vou dar um exemplo. A gente está olhando uma empresa de peptídeo, né? Todo o processo de desenhar o peptídeo para desenvolver bioinsumos para saúde animal é feito através de AI, bioinformática, né? Você desenha ali usando alguma ferramenta como AlphaFold, você desenha a proteína e aí você vai testando e criando com bioinformática sistemas, modelos e caminhos para poder chegar naquela proteína de uma forma mais escalável. Engenharia, biologia sintética, aplicar a engenharia à biologia para transformar um processo mais previsível, mais escalável e mais rentável. Hoje em dia, é fundamental que isso esteja na companhia. Então, sim, hoje, se não tem AI, tem que ser algo muito incrível e estranho, porque AI hoje está ameaçando todos os negócios existentes, né? Então, é muito difícil você olhar um business que vai escalar, vai crescer, vai criar barreiras competitivas e que não está vulnerável para AI. Eu acho que, assim, tentando colocar o chapéu de investidor que eu não sou, né? Mas, por outro lado, vendo exatamente do jeito que eu olho a minha empresa. Investimento hoje, acho que o mais difícil é tentar enxergar se aquele AI interessante que você está vendo naquele momento, se aquele diferencial que você está vendo naquele momento, ele se sustenta num mundo onde você nem sabe aonde que a AI vai te levar. Era muito fácil, mas mais fácil olhar 5 anos para frente antes, ver um diferencial e falar daqui a 5 anos a empresa pode estar desse jeito se ela entregar o que ela está prometendo. Hoje, se a empresa entrega o que ela está prometendo daqui a em mais é difícil saber se o desenvolvimento da tecnologia permite que ela ainda seja uma empresa completamente defensável. Tem algum risco do agro brasileiro ficar muito dependente da AI?
Eu não vejo esse risco, ainda mais na conjuntura que a gente está. Que conjuntura é essa? Eu acho que a gente está vendo um splinter, né? Os dois modelos de fronteira americanos hoje já enfrentam uma concorrência de modelos abertos chineses muito agressiva. Sim. Então, eu não vejo mais um modelo de dependência, que seria um risco, né, de você colocar sua missão crítica em cima de um modelo fechado e não ter a flexibilidade de poder transferir. Primeiro ponto. Segundo, o risco de encarecer o processo, né? Eu estou vendo a velocidade que o custo está caindo, o custo de inferência, o custo de GPUs, né? Nvidia lançando um novo GPU dela agora, tá deixando a lei de Moore para trás, né? Então, eu estou vendo a velocidade da evolução que a AI está tomando e eu não tenho nenhuma preocupação quanto a custo ou dependência em modelo fechado. Eu acho que hoje eu estou vendo um processo muito democrático. Eu estaria preocupado se eu estivesse investindo nas empresas de infra e nas empresas de modelo fechado, porque eu não sei quem que vai conseguir capturar esse valor. Mas as destravas de massificação de AI estão acontecendo muito rapidamente. O fato de ter uma competição maior, né, lá em cima ajuda as empresas que estão num degrau um pouco mais abaixo, né, Fabrício? O que me preocupa, na verdade, ainda no agro, eu acho que é o oposto um pouco do que você está falando, porque o Brasil é extremamente bem sucedido no agro quando você pensa da porteira para dentro, né? Acho que o ganho de produtividade, né, o quanto que acho que os números todos são muito óbvios. Não à toa, né, que o Chico está nisso também há tanto tempo, investindo, e realmente é o setor para se investir. Mas voltando um pouco no que eu falei sobre onde que a AI leva a gente quando você tem alguma proteção competitiva, será que seremos ainda tão bons nisso se a gente não adotar mais rápido, se a gente não colocar isso mesmo, ou que seja dentro da porteira ou para fora? Me preocupa hoje com uma crise de crédito gigantesca que a gente tem no agro, que o mercado financeiro se afaste dele em vez que ele tente adotá-lo, botar para dentro e usar boas tecnologias para poder fazer uso disso, para poder falar, já que é onde nós somos extremamente bons, o agro no caso, vamos tentar adotar a principal tecnologia que está hoje para poder a gente ficar ainda mais competitivo. Acho que o ajuste no agro está vindo pelo crédito pela primeira vez em muito tempo, ele não está vindo pelo preço, né, nem pela oferta. E a minha preocupação realmente é que onde a gente é muito bom, a gente deixe de ser por uma adoção menor, por quem consegue ter mais controle. Tá? Dá um exemplo mais claro disso, mais palpável. A Thrive ela tem um posicionamento muito claro de ligar o mercado de capitais com o mercado financeiro. Sim. Óbvio que o mercado de capitais com o mercado agro. É óbvio que o mercado agro hoje está desesperado por dinheiro em todos os pontos da cadeia, estão com um problema muito sério de refinanciamento, de juros, de margem que não consegue pagar mais o preço dos juros. E enquanto o mercado financeiro poderia estar olhando uma forma inteligente de separar o joio do trigo e capturar as boas oportunidades de financiamento com tecnologias como AI, principalmente AI, eles estão preferindo se afastar. Tá? Estão pulando fora. Acho que uma direção tradicional que sempre, né, assim que o mercado funciona de fato, só que a falta de adoção da tecnologia AI para você conseguir chegar no mercado agrícola de uma maneira mais eficiente não está vindo tão rápido. Acho que é um pouco do contrário, tá, que eu vejo aqui do que está acontecendo hoje. Francisco, a gente falou sobre AI, a gente abriu essa janela de AI, tudo bem, vários negócios têm AI, mas o que está te chamando a atenção? Tirando a área de tecnologia, porque toda área pode incorporar a tecnologia, aonde que está rolando o dinheiro de Agitex? Para quais empresas que estão indo, para quais setores em específico? É dentro da fazenda, é fora da fazenda? Conta um pouco pra gente do que você está vendo nesse mercado. Rodrigão, esse é um negócio legal do agro, tá? Quando a gente fala do agronegócio brasileiro, é um setor, se você pegar os últimos 50 anos, ele cresceu 3% ao ano produtividade, enquanto a indústria nacional estagnou, serviço cresceu 0,6, 0,8, tá? Então, o agro aumentou, vou te falar de soja, aumentou 5, 6 vezes o volume produzido, dobrando a área plantada, né? O Brasil saiu de ser um importador líquido de alimentos em 76, 77, para ser o maior superavitário de commodity agrícola do mundo, né? Hoje, 80% da nossa produção de soja é exportada, né? Então, China, Oriente Médio, diversificado.
mercado. Então, o que isso acontece? O agro cresceu muito mais rápido do que o Brasil do ponto de vista de prosperidade e economia. Isso inclui a capacidade do país de investir. O que isso significa? Você tem a oportunidade em crédito, porque o agro cresceu mais rápido do que o sistema brasileiro, plano safra, financiar. Logística. O agro cresceu muito mais rápido do que o país conseguiu investir em ferrovia, hidrovia, estrutura portuária e até rodovias qualificadas em lugares críticos como a 163 no Mato Grosso. Educação. O Brasil precisa de muito mais gente formada no setor, agrônomos, biólogos, etc., e com expertise e currículos que a academia brasileira tradicional não consegue se adaptar. Um agrônomo hoje que não sabe programar em Python, que não sabe programar em Python nem é mais importante. Isso era 2 anos atrás, talvez, e hoje já não, e o currículo brasileiro nunca chegou a meter isso em agronomia. Operar um drone, interpretar dados de satélite, vender insumo biológico, não químico e transgenia. Então, a velocidade que os skills do produtor, do agrônomo brasileiro, funcionário, né, tá precisando, capital humano que vai trabalhar no campo. Então, falei agora algumas oportunidades, que são exatamente onde a gente está investindo. Sim. A gente investe numa universidade do agro, né, tecnificada. A gente investe em maior empresa hoje de tecnologia para logística do agro. A gente investe em diversas fintechs, a Thrive é um dos exemplos mais incríveis, construindo essa nova infraestrutura para o crédito agrícola brasileiro. Inclusive comandando e operando o maior programa de blended finance provavelmente do mundo para produtor, né, que é o RCF, Responsible Commodity Facility. Então, cada uma dessas iniciativas resolve, endereça bottlenecks, gargalos, problemas que, pelo fato do agro ser gigante, ter performado e crescido muito mais no resto do país, isso foi sendo criado. Então, esses são alguns exemplos de setores. E um que o Brasil lidera o mundo é o setor de insumo biológico, já mencionei aqui o caso de peptídeos, mas é uma área que já atingiu mais de $1 bilhão de mercado no Brasil. Para ter uma ideia, o mercado de insumo biológico na Índia é um mercado de $400 milhões, né? Então, assim, você vê o tamanho do mercado brasileiro, segue crescendo 2 dígitos, e ele está crescendo dentro de 2 grandes mercados. O mercado de defensivo químico, que é um mercado de $12 bilhões, que é herbicida, fungicida e inseticida, e dentro do mercado de fertilizantes químicos, tá? Que é um mercado de mais de $20 bilhões. E são 2 mercados que têm sido vítimas, né, de preços altos por causa de guerras, choques geopolíticos e volatilidade cambial. Onde que está o apetite do investidor, Fabrício? O que você que circula nesse mercado, o que você tem ouvido? Quem está com dinheiro quer colocar dinheiro aonde? E olha que tá difícil tirar dinheiro de quem tá com dinheiro nesse momento, hein? Eu acho que primeiro é quem tá com dinheiro, né? Que primeiro eles têm que levantar capital e realmente secou, né? O Venture Capital secou já tem um tempo. Então quem tem realmente está sendo bastante seleto. O que a gente vê nas nossas rodas é que o dinheiro está indo mais para as empresas mais incipientes, que, de novo, né, tem uma capacidade muito grande de testar produto rápido, de introduzir uma cultura de AI muito mais fácil, de que não precisa de tanto dinheiro para poder testar produto logo no começo, e que também traz no empreendedor, em geral, aquela jovialidade de quem não disputa que AI é uma coisa real, tá? A gente vê isso nos empreendedores mais vamos chamar antigos, né? Mas que tem, obviamente, qualidades diferentes, importantes qualidades, mas que às vezes não conseguem reagir rápido ao que a tecnologia agora está trazendo. Acho que, em geral, essa pergunta é complicada porque não está tendo uma... Você nem encontra empreendedor falando extremamente feliz, olha só a rodada de capital que eu levantei agora, tá todo mundo vindo atrás de mim, no Brasil, pelo menos, tá? Acho que ainda tem um circuito de empreendedores nos Estados Unidos grande, que eles estão mais... foi um pouco do que o Chico falou agora. Ainda roda dinheiro lá, porque, primeiro, muito dinheiro está indo para AI, lá é o berço ainda, junto com a China. Então, lá você vê empreendedores levantando dinheiro mais fácil. Aqui no Brasil, essas rodas estão um pouco mais depressivas ultimamente, tá? Vamos só olhar o mercado público como termômetro, né? O mercado de public equities.
esse ano, que a gente está aqui numa fome, né, num deserto nuclear há anos, né, sem ter IPOs, etc. Os Estados Unidos, olha o que aconteceu com o IPO da SpaceX, né, como exemplo. Mas olha o IPO da coreana que foi lá, a SK Hynix, né? Até a CXMT agora na China. CXMC. Cara, a gente está vendo os maiores IPOs da história acontecendo depois do outro e, é óbvio, está tendo muita volatilidade, mas você ainda tinha mais 2 programados para esse ano, que é a Anthropic e OpenAI, que também iam ser empresas provavelmente precificadas acima de $1 trilhão. Ou seja, os resultados saíram no balanço dos bancos de investimento americanos. Se você viu, os resultados foram incríveis. Você vai olhar onde que o resultado foi incrível. A mesa proprietária e investment banking, né? Os FIIs estão vindo daí. Então, a gente está vendo uma pujança do mercado de capitais, do mercado de investimento nos Estados Unidos, como nunca tivemos antes. E aqui eu acho que é a coisa espetacular do que está acontecendo nos Estados Unidos. A turma tem falado, né? A turma que eu acho que não olha com profundidade os números, que isso é uma bolha e comparado muito com 99, 2000, 2001. Infelizmente, eu sou mais velho, eu estava vivo naquela época. Isso aqui não tem nada a ver, né? Acho que saiu uma nota outro dia comparando o forward-looking PE, né, o Price Earnings de 2001 e o de agora, 2001, estava acho que 84, o de agora está 23, 24 do S&P, né, do Nasdaq 100, né. Então, assim, os valuations estão muito mais comportados e a gente está vendo correções muito acentuadas, casadas com resultados. Quem foi que entregou essa semana foram uma das empresas de memória coreana que cresceu 300%. E o papel caiu 10%. Então você está vendo o mercado de capitais vigilante. Se as expectativas estão muito altas, não entregou a expectativa, vai ter correção. A correção aconteceu no tempo. Mas mesmo assim, os resultados são incríveis, são transformacionais. E está todo mundo pondo porrada. Não é só os caras de infra da Coreia do Sul, do Japão e da Taiwan. Os americanos também estão apanhando muito. A SML na Holanda está apanhando muito quando não consegue entregar um resultado que veio à altura. Então, não existe bolha, existe muito apetite de investimento, muito entusiasmo, mas ancorado e substanciado com crescimento, resultado e lucro. E concentrado nos grandes centros. Concentrado. Né? Acho que esse que é a base da minha resposta é essa, concentrada nos grandes centros. Aqui no Brasil a gente não vê ainda, a gente não está surfando isso. Vamos surfar? Acho que esse é das minhas preocupações com a AI. Existe uma concentração realmente muito grande de algumas poucas empresas recebendo todo o dinheiro. É isso. Francisco, Fabrício, eu queria agradecer vocês pela presença aqui no ABVcast. Acho que foi uma conversa boa, um pouco depressiva, é verdade. Não é o objetivo. Mas como a gente não tem como fugir da realidade, a gente tem que falar os fatos aqui, né? Então, é o momento atual. A gente espera, claro, que, né, dê a volta por cima. A gente sabe que o agro brasileiro tem força suficiente para dar essa volta por cima, mesmo com um cenário geopolítico um pouco complicado que atrapalha também toda a captação de investimentos. Francisco Jardim, da SP Ventures, muito obrigado. Fabrício, muito obrigado. Fabrício da Thrive, muito obrigado. E olha só, um recado para você. Eu já fiz o convite aqui pro Francisco, já fiz o convite pro Fabrício, e eu espero você também no ABVCap Experience, que vai acontecer nos dias 16, 21, 22 e 23 de setembro desse ano, em São Paulo. Evento recheado de executivos, gestores, investidores, ótimo para fazer aquele networking e para ficar antenado com as tendências de Private Equity e de Venture Capital. Se você quiser mais detalhes do evento e também desse ecossistema como um todo, acesse o site da BVCap e as redes sociais, tem tudo lá. Então, a gente se vê na próxima aqui na BVcast.